velhas amizades, outros voltaram a pegar novamente as redes que outrora tinham, deixado. Outros pularam para dentro do barco que outrora tinha saído de dentro dele. E Pedro, a Bíblia diz que quando ele experimentou isso, ele vivenciou isso. A Bíblia diz que quando ele volta às velhas práticas de, voltar a pescar, ele não volta sozinho, ele leva mais uma légua com ele, leva mais alguns com ele. Discípulos que estavam frustrados, decepcionados, cabisbaixos, desorientados. Esses homens passaram a noite mais escura da vida deles. Talvez isso é a história de alguns que se encontram aqui essa noite, porque eu já vivi as minhas noites escuras. Eu já vivi momentos em minha vida que eu falei: Senhor, mas eu acreditei, eu depositei, eu ouvi a sua voz, eu entendo que era a sua voz. Mas aí, a noite escura veio, o sentimento de frustração bateu na alma, o sentimento de fracasso bateu na alma, o sentimento, de desistência bateu na alma. Mas aí um texto como esse, querido, escute, um texto magnífico como esse, um texto que tem lições aqui, que você pode tirar 10 tópicos aqui, nos ensina lições tremendas, como passarmos pelas noites escuras, e as noites escuras não, aprisionar as nossas almas. Porque, irmãos, escute, quando nós decidimos uma vida de vitória, precisamos entender que a vitória também são processos que iremos vivenciar todo o ano de 2020. A primeira lição que eu aprendo com esse texto, eu queria que você aprendesse junto comigo. A ausência de Jesus revela os fracassos humanos. Primeira lição que eu vejo nesse texto, que a ausência de Jesus, ela revela os fracassos humanos. Se Jesus não está, nada vai. Se Jesus não está, nada acontece como queríamos que acontecesse. Tem uma musiquinha que há muitos anos a gente cantava ela. Aquela musiquinha: não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá. Mano, eu não canto, né? Quem canta é Cristiane. Eu só encanto, né? Só encanto. Quem canta é ela. Mas não é verdade? É uma musiquinha que fala uma verdade. Não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá. Não tem como, não é vida de fato. Se Jesus não está, não é vida de fato. A ausência da luz sempre vai revelar a escuridão. Se não há presença de Jesus, não há prosperidade de fato, não há alegria de fato, não há êxito de fato, não há. E esses mesmos discípulos aqui em Lucas capítulo 5, Pedro, ele sabia disso. Pedro, ele sabia, porque em Lucas 5 fala que ele pesca a noite toda, ele joga a rede para um lado, joga a rede para o outro, e nós conhecemos a história. Mas a Bíblia diz que quando Jesus entra no barco dele, e aí está Pedro lá, que é cansado, fadigado, frustrado, porque a noite não foi legal, ou seja, a noite não foi como ele planejou. Foi como ele planejou. O que ele planejou? Vamos sair à noite, vamos lançar as redes, vamos pescar, porque quanto mais peixe nós pegarmos, mais dinheiro vamos ter.
vou poder levar o pão para minha casa, vou poder pagar os funcionários, vou poder até investir em um barco melhor, mas não saiu conforme ele planejou, não saiu conforme o script. E muitas vezes que discute isso, a nossa vida também, essas coisas poderão acontecer. Planejamos, projetamos, mas a vida nos dá um balão, e as coisas não saem da forma que nós planejamos. Pedro sabia disso. Mas aí Jesus entra no barco de Pedro e fala: Pedro, ei, vamos lançar as redes em águas mais profundas. E Pedro fala: Senhor, sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Estou cansado, estou fadigado, não foi uma noite legal, as coisas não saíram da forma que eu planejei, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes novamente. E a Bíblia diz que Pedro vivenciou isso, mas agora, em João, ele está vivendo a mesma história. Parece que a história estava se repetindo. Parece que a história estava trazendo novamente para Pedro: Pedro, não adianta, se Jesus não fazer parte, ei, nada acontece na sua vida. Você pode jogar para lá, você pode jogar para cá, mas o segredo é, ei, se Jesus está dando direção, se ele está no barco, ei, as coisas acontecem. Sabe o que é interessante? Se não há presença de Deus, não há êxito de verdade. A Bíblia diz que Jesus não estava no barco, eles tinham todos os recursos necessários para ter um bom êxito naquele empreendimento. Olha, barco com certeza era o melhor, rede apropriada para aquele tipo de pesca era melhor, principalmente para pescar à noite. Eles tinham um ao outro, ajuda mútua, ou seja, ei, eu com você, você comigo, nós vamos conseguir. Nós, unidos, iremos conseguir. Tinham ajuda mútua, tinham experiência, sabiam o que estavam fazendo, mas não tinham o essencial, a presença de Jesus. Isso que era essencial. Não era o barco, não era a rede, não era a experiência, não era ter os amigos, não era ter, ajuda mútua, era Cristo estar ali. Escute uma coisa, amados. Quando eu me proponho em empreender a minha vida em um projeto, seja ele casamento, família, namoro, ministério, empresa, vida existencial, se eu não convidar Jesus para estar nesse projeto, eu estou fadado ao fracasso. Se eu não convidar, se ele não estiver, se a presença dele não for real, ei, eu estou fadado ao fracasso. É por isso que eu entendo Marta, quando ela chega para Jesus e fala, após enterrar o seu irmão Lázaro, ela fala assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ela sabia o poder da presença de Jesus. Ela sabia, por isso que ela falou: olha, Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, isso não teria acontecido. Porque ela sabia que se Jesus estivesse, a história seria diferente. Escute, a tempestade que está descrita no livro de Mateus, ela só cessou depois que Cristo entrou no barco. Fala para o seu irmão assim: meu queridão, a tempestade só cessou depois que Cristo entrou no barco. Pegou o Pedrão pela mão, falou duro com o Pedrão, mas os dois caminharam para dentro do barco. Quando eles entraram juntos para dentro daquele barco, a Bíblia diz: a tempestade cessou. Eu quero dizer para você que essa noite, tempestades irão cessar sobre a sua vida a partir do momento que nessa noite você falar: Jesus, entra comigo no meu barco. Aleluia. Sabe, irmão,
irmãos, escute, o que nos garante chegar no final não são os nossos esforços, nossa sabedoria, nossa simpatia, carisma, tudo isso é bom, mas é a presença de Jesus. Aqueles homens estavam unidos naquele projeto de pescar, mas isso não garantiu sucesso. Escute isso e grave isso. Não adianta ter unidade com os homens se não temos unidade com Jesus. Jesus mesmo declarou que ele e o Pai eram um, e tudo que ele fazia é porque ele via e ele escutava ordens do Pai e dava para ele. E ele mesmo falou em João 15: ei, se vós estivereis em mim, ei, eu estivereis em vós, ei, eu sou a videira e vós sois os ramos. Esses ramos conectados em mim produzirão frutos. Outra coisa que eu aprendo com esse texto, que a noite escura, Jesus aparece para dar uma nova direção para a vida deles. Na noite escura, aqueles homens estavam jogando rede. Na noite escura, eles estavam tentando, ter sucesso em um projeto. Mas a Bíblia diz que quando Jesus olha para eles, Jesus traz uma direção que foi, primordial na vida deles. E Jesus faz uma pergunta àqueles discípulos: ei, vocês pegaram alguma coisa? Você sabe o nome de alguém aí? Sabe o nome de alguém? Chama essa pessoa pelo nome e fala assim, ei, fulano, você tem pegado alguma coisa? Tem pegado? Tem acontecido algo? Irmãos, eu vejo Jesus, eu imagino Jesus dando risada. Eu imagino Jesus olhando toda aquela situação e aqueles discípulos desesperados. Uma noite escura, sem conseguir enxergar nada. Jesus faz uma pergunta que até parece uma piada. Ei, ô lindão, vocês pegaram alguma coisa? E eles disseram: pegamos nada, tá osso, hoje tá difícil. Rapaz, que nós viemos fazer nesse mar escuro? Então ele disse: joga a rede do lado direito. Gente, para de ser cabeção, jogue a rede do lado direito. Eu falei: meu Deus, é verdade. Porque se ele manda jogar do lado direito, é porque estava jogando do lado esquerdo. Isso é óbvio, né? É óbvio. Ele não só mandou jogar a rede, mas ele falou o local certo. Gente, olha, ei, parem de jogar errado. Parem, joguem a rede do lado direito. Irmão, escute. Sabe o que eu posso aprender com isso? Que se o que estamos fazendo não está produzindo resultados que planejamos, é porque estamos fazendo errado. É o que eu falei, irmãos, eles tinham uma rede boa, barco, todo mundo ali, até experiências. Ei, eles não eram pescadores, o que está fazendo? Não estou fazendo nada, e você? Também não fazendo nada, vamos pescar, vamos. Não, os camaradas eram sabidos no negócio, eles sabiam o que estavam fazendo, porque era ofício, era algo que passou de pai para filho. Ou seja, eles tinham aquele, da esperteza de pescador. Mas aí Jesus olha e fala assim: com toda a esperteza sua, com toda a sabedoria sua, com todo o conhecimento de vocês estão fazendo errado, gente. Vocês estão fazendo tudo errado, jogando do lado esquerdo, joga do lado direito. Ei, olha, o segredo está, os peixes estão do lado direito. Aí, precisamos mudar a rota. Escute, qual é a direção que Jesus está te dando? Porque, amado, escute, o segredo não é só mudar
que estamos fazendo, mas é ouvir a direção que Jesus está me orientando a tomar, é obedecer a direção dele. Se ele está dizendo, pare de fazer isso, não é desse jeito, você está tentando, mas olha, faça dessa forma, mude a rota. Se o que você está colhendo hoje não é aquilo que você gostaria, não é aquilo que você desejaria, não é aquilo que está agradando o seu coração, então faça o seguinte: mude as sementes. Se o caminho que você está vivendo nessa vida, se o caminho que você está caminhando não é um caminho legal, muda a direção, meu lindo. Mas escute, pare de continuar jogando, fazendo aquilo que Jesus não mandou você fazer. Não era só jogar a rede, mas aonde jogar a rede? Jogue do lado direito. Aqueles homens ouviram a direção de Jesus e obedeceram. Jogaram a rede do lado direito do barco. E a Bíblia diz que foram uma quantidade enorme de peixes. 153 peixes grandes. Não foi qualquer peixe, peixes grandes. Tem muita gente querendo resultados diferentes, mas está fazendo as mesmas coisas. Busque uma direção de Deus para a sua vida nessa noite. Busque a direção de Deus. Busque, se você quer viver uma vida de vitória, Ele quer te dar uma vida de vitória. Mas a partir do momento que você começar a buscar a direção dEle para a sua vida, esses homens tinham habilidade e experiência, mas estavam na direção errada. Quando eu jogava bola, ainda jogo bola ainda, né? Não sou muito bom de bola assim, mas 45 anos de idade dá para correr um pouquinho ainda. Eu me lembro que em São Paulo, quando o cara cruzava a bola e o lateral corria por detrás, o cara falava assim: ei, você está correndo na subida, está tomando bola nas costas, tem cuidado, cara. Está correndo na subida, está na direção errada. Sabe, escute isso. Às vezes você está na direção errada. Você está, caminhando numa direção errada. Às vezes o projeto é bom, o plano é bom, o sonho é legal, mas é a forma como você está caminhando, no objetivo de realizar esse sonho, você está caminhando numa direção totalmente contrária ao que Deus, ao que Jesus planejou para você. Terceira coisa que eu aprendo: como um conselho pode mudar tudo. Um conselho mudou o resultado. Jesus chega e fala: gente, vou dar um conselho. Joga do lado direito. E aquele conselho mudou tudo. Fala para o seu irmão assim: um conselho pode mudar tudo. Um conselho pode mudar tudo. Uma palavra que você recebe pode mudar a sua história. Um conselho dado por alguém que é de Deus pode mudar a sua história. Jesus deu um conselho e a Bíblia diz que Ele ordenou, ou seja, Ele não ordenou, ou seja, a decisão de jogar a rede no local certo partiria deles. Jesus não obrigou, falou: gente, eu vou obrigar vocês, me obedeçam, escutem, joguem a rede do lado direito. Não, Ele só falou: ei pessoal, joguem a rede do lado direito. Foi um conselho que Ele deu, foi uma palavra que Ele deu. E a pergunta que eu queria fazer nessa noite talvez seja essa: você está aberto para conselhos? Você está aberto para receber conselhos e uma palavra que pode mudar a sua vida?
o pastor Gessé nem se lembra disso. Acho que o Marcelo deve se lembrar. Pedro tem 12 anos, não tinha nem, na época nem tinha o Pedro ainda. Eu me lembro que quando nós viemos do Acre para Cuiabá, nós começamos a caminhar com o Marcelo. E eu era uma luta, porque eu não queria ficar em Cuiabá, eu queria voltar para Minas Gerais. Porque foi lá que eu fui ungido pastor, foi lá que eu tinha vivido grandes experiências com Deus. E aí, era uma luta, porque a Cristiana chegava em casa, eu estava emburrado. Pensa um cara chato, pensa um cara difícil. Não, vambora. Se não der certo aqui em Cuiabá, eu quero voltar para Minas Gerais, porque eu não deveria ter saído de lá, eu deveria ter ficado lá e tal. E aí fui falar com o Marcelo. Tá lembrado, Marcelo? Marcelo sentou comigo e falou: não, vamos fazer o seguinte, vamos na casa do pastor Gessé. Nem conhecia o pastor Gessé direito. O pastor Gessé era pequeno. Vamos lá. E o menino pastor Gessé falou: Eisa, pega um shot para os meninos aí. Estava eu, Marcelo e Edson. Pega um shot para os meninos aí, vamos para a piscina. E fomos para a piscina e tal, trocando ideia. O pastor Gessé olhou para mim e falou assim: negão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho uma palavra para você. Eu tenho um conselho para te dar. Eu prestei atenção naquilo que ele falou. Escute, tudo aquilo que você viveu em Minas Gerais, toda a experiência que você viveu lá, que legal, que bacana. Mas faz o seguinte, pega a gavetinha, coloca dentro e fecha ela. E vem viver uma experiência nova junto com o Marcelo. Vem viver uma experiência nova junto com a gente. Vem aprender coisas novas. Irmãos, aquilo foi difícil de engolir, sabe? Eu queria que ele me falasse assim: negão, vai embora mesmo, Carol. Volta para Minas Gerais. Saí da casa dele, cheguei em casa, falei para a Cristiane, falei: Cris, o pastor Gessé deu uma palavra. Ele falou: o quê? Vai pegar tudo aquilo que a gente viveu, abrir a gavetinha, colocar dentro e viver uma nova experiência. Irmão, escute, aquele conselho, aquela palavra foi um refrigério para a minha vida e para o meu casamento. Você está disposto a ouvir um conselho? Ah, pastor, está de brincadeira comigo. Eu sou PhD, eu tenho uma biografia de vida. Filhão, mas ao seu PhD, a sua biografia de vida está levando você para o buraco. Sabe por quê? Porque está tendo dificuldade de ouvir. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração tão difícil. Nós estamos vivendo uma geração, sabe, que parece que eles não estão prontos para ouvir uma palavra, para ouvir um conselho. Eles acham que sabem muito. Meu filho tem 12 anos, o outro tem 9, Azaf. Tem dia que eu chego lá em casa, eu sento com os dois e eu, gente, vamos lá, vamos conversar. Papai tem 45 anos, rapaz, papai já sofreu, papai já deu umas, sabe, papai. Eu não quero que vocês vivenciem aquilo que eu vivenciei. Eu quero que vocês vivam coisas novas. Você está disposto a ouvir um conselho? Você está disposto a ouvir uma palavra do seu líder, irmão? Você está disposto a ouvir a palavra do seu pastor, daquela pessoa que ora por você, que paga o preço para você? Filhos, você está disposto a ouvir um conselho do seu pai, ouvir uma palavra do seu pai? Ei, pai, você também está disposto a ouvir, de repente, um conselho do seu filho? Querido, escute isso. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há êxito. A Bíblia está falando para nós que nós devemos nos atentar, sabe, para os conselhos que recebemos. Mas não é qualquer conselho, não é, sabe, conselho de qualquer pessoa. Analise, visualize, veja quem está te dando conselho. Porque a Bíblia diz que lá no jardim do Éden, a serpente aconselhou Eva. Um ambiente legal, num ambiente bonito, uma pessoa cheia de lábia aconselhou Eva, e Eva caiu no engano da serpente. Cuidado. Agora existe muita gente que não gosta de receber conselhos. Elas se fecham quando alguém intromete em sua vida, tentando ajudar com um conselho que pode mudar a situação ao qual ela está vivendo. Ela se fecha, ela não quer. Escute isso.
Um bom conselho na hora certa é mais precioso que um grande tesouro. Um conselho na hora certa é mais precioso que um grande tesouro. E pode te tirar de um grande problema futuro. Tem um ditado que diz que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. E com isso, sabe, existem muitas pessoas que tomam essa verdade que não deve receber conselhos de ninguém e acabam quebrando a cara a vida toda. Ei, jogue a rede do lado direito. A Bíblia diz que eles fizeram isso e tudo deu certo. Quarta lição que eu aprendo com esse texto: quanto mais próximo o coração, mais é o poder de identificação. Vou repetir: quanto mais próximo o coração, mais é o poder de identificação. Em meio à densa escuridão da noite, devido a altas horas da madrugada, em meio ao cansaço, à frustração, ao medo, à desilusão, alguns dos discípulos não conseguiram reconhecer quem era Jesus, que estava à beira da praia. E só um deles conseguiu reconhecer ou conhecer que era Jesus. Era João. Pedro não conheceu. Tomé não conheceu. Os outros que estavam num barco não conheceu. Mas João, mesmo na escuridão, mesmo naquela densa escuridão, ele conseguiu olhar para a praia e ele vê que era Jesus que estava ali. Ele conseguiu reconhecer a voz de Jesus. Mas por que, pastor, ele reconheceu? Porque João, sabe, irmãos, quando na ceia estavam todos os discípulos reunidos, o único discípulo que deitava, colocava a sua cabeça ao peito de Jesus, era João. Na cruz, quando Jesus estava ali nos seus últimos momentos, o único discípulo que estava, na frente da cruz era João. No Getsemane, um dos discípulos que estavam ali era João. Ou seja, quando eu sou próximo, quando eu estou, unido de coração, eu consigo entender e compreender a voz de Jesus, até em meio às grandes lutas dessa vida. Por mais que as coisas estão difíceis, por mais que a noite está escura, não tem como, eu conheço Ele, eu sei que é Ele que está falando comigo, eu sei que é Ele que está dando uma direção para a minha vida, eu conheço Ele, porque eu me relaciono com Ele, eu tiro tempo para estar com Ele, eu tenho uma vida regada em oração, em leitura da palavra, uma vida regada, no convívio da igreja, no convívio da célula, eu conheço meu Jesus. João sabia que era Ele. Pedro, é Ele. Não, João, é mais um Caissara. Não, Pedro, é Ele. Eu conheço a voz dele, eu sei que é Ele. É o nosso Jesus, Pedro. É o nosso Jesus que ressuscitou, é Ele, Pedro. É o nosso Cristo, Ele está lá na praia, nos direcionando, nos guiando, em meio a essas densas escuridão. Era isso, porque João, ele tinha um coração unido com o de Cristo. João estava longe geograficamente, mas perto emocionalmente. Quando amamos a Jesus, nos aproximamos e nos relacionamos com Ele, mesmo em meio às densas trevas da vida, reconheceremos que Ele está olhando para nós e está querendo direcionar as nossas vidas na estrada. É Ele, é Jesus. Quinto e último: a compensação sem confrontação não cura a alma. A compensação sem confrontação não cura a alma.
Sabe, irmãos, esses dias eu estava pensando sobre o que eu vou falar aqui. Tem um livro, o livro é Podres de Mimados. É um filósofo que fez uma análise sobre essa geração que estamos vivendo de 15 anos para cá. O nome do livro é Podres de Mimados. E a tese dele é que estamos vivendo uma geração que não sabe receber um não. Estamos vivendo uma geração que não consegue receber confrontos. Porque se você confronta, a pessoa, ela, em vez de se aproximar, ela se distancia. E isso é em todas as áreas, seja igreja, seja nos relacionamentos de amizade, seja em empresas. Você tem que pensar como você vai falar, porque até a forma de falar, se a pessoa ela não aceitar, ela pode até querer processar você. Escute isso. Aquilo que nós não temos a coragem de confrontar, nunca iremos conseguir mudar. Se você não confronta, ou se você não recebe confronto, você nunca muda. Agora existe uma grande diferença entre confronto e afronta. Afronta é injuriar, ofender, causar mal-estar. Confronto é ficar à frente, sentar junto, olhar nos olhos, dar aquele feedback. Ei, senta aqui, vamos conversar. Cara, aquele negócio que você fez. Esses dias, estava conversando com um discípulo pelo telefone. Casamos ele, fiz o casamento dele no ano passado. Eles mudaram para uma outra cidade. E aí eu fiquei sabendo que ele, viajando, tomou umas e outras, né? Aí ele foi falar com a esposa e tal, e ela foi falar com ele, a esposa foi falar com ele. Falou, cara, por que você fez isso? Não tem nada a ver não, tá tirando, Não era a primeira vez que aconteceu aquilo. E aí ele falou assim, porque você está me criticando, você também peca. Aí ela ligou pra gente, falou o acontecido, e aí liguei pra ele. Ô lindão, e aí? Como é que você tá? Ô pastor, tô legal, bacana. Bacana, velho, legal. Começamos a conversar. Falei, e aquele lance lá que aconteceu e tal? Não, pastor, eu acho que não tem nada a ver. Nada a ver. Foi legal, bacana. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você acha que não tem nada a ver? Mas a pessoa que está com você, aí eu falei o nome da outra pessoa que nós estamos tentando levar na igreja. Ela viu? Viu, pastor? Eu falei, então, você está sendo pedra de tropeço na vida dela. Porque se você acha que não tem nada a ver, ela vai falar assim, eu? Ser crente? Eu? Ir para a igreja? Nada, vou continuar vivendo a vida que eu estou vivendo. Você está na igreja e nunca mudou? Você está na igreja e está vivendo essa vida? Gente, eu só sei que na hora que eu falei isso para ele, do outro lado do telefone, começou a chorar. Eu fiquei desesperado. Falei, meu Deus, o cara vai morrer. Falei, cara, deixa eu falar uma coisa com você, eu amo você. Você é homem de Deus, falei para ele. Creio que foi um deslize, isso é normal. Levanta, se restaura. Ei, não destrua o seu casamento por causa disso. Ele no telefone falou, pastor, obrigado por esse confronto, porque eu precisava ouvir isso. Sabe, irmãos, escute. É coragem para dizer a uma pessoa que você viu e ouviu e mostrar a mesma que você está preocupado com ela. Essa é a disposição de ajudar, de caminhar, de estar junto. Jesus, quando chega para Pedro, e Pedro, sabe, começa a conversar com Jesus. Jesus fala assim, Pedrão, tu me amas, velho? Jesus, te amo. Pedrão, tu me amas? Jesus sabe que eu te amo. Pedrão, tu me amas. Naquele momento Jesus estava trazendo o confronto da alma de Pedro, dizendo, Pedrão, ei, você me ama mesmo? E ele falou uma vez, duas vezes, três vezes, para trazer a memória as 3 vezes que Pedro negou Jesus.
Mas ali não foi uma afronta. Jesus não estava perdendo o coração de Pedro. Jesus não estava expulsando Pedro. Jesus estava trazendo ele para perto dele. Jesus estava ganhando o coração de Pedro. Jesus estava dizendo: Pedrão, eu ainda amo você. Pedrão, você é uma pessoa importante para mim. Pedrão, ei, apacenta os meus cordeirinhos. Pedrão, apacenta as minhas ovelhas. Naquele momento, Pedro precisava receber uma cura na alma dele. Aquele confronto foi para arrancar a religiosidade do coração de Pedro. Jesus precisava curar a alma de Pedro, trazer aquele discípulo para o trilho novamente. Jesus nessa passagem não afrontou Pedro, dizendo que você é fraco, você me traiu, sabe, desisto de você. Não, ele chama Pedro para perto, e como um bom pedagogo, o seu confronto para com aquele discípulo foi um confronto em amor. Ei, escute, você ainda é muito importante para mim. A alma de Pedro precisava ser curada. Existem pessoas que precisam urgentemente passar por esse processo de confronto em amor, serem trazidas para perto. Sabe quando o seu pai às vezes dá aquele ralo em você, e você jovem às vezes não entende, não compreende. Sabe por que daquele ralo? É porque ele ama você. Sabe por que muitas vezes eu ralo meus filhos? Não é porque eu não os amo, é justamente porque eu os amo, que falo a verdade, que trago para perto, que mostro como é vida. Às vezes, mas escute isso, sabe? Um líder seu vai dar um ralo em você, porque ele está vendo como é que você está, sabe, tratando a sua esposa, como você está no seu casamento, e aí ele vai trazer você e falar: ei, você está errado, não faça assim, você pode perder. Jesus falou: Pedro, eu preciso fazer isso com você, porque eu tenho um projeto grande para, sabe, realizar na sua vida. E a Bíblia diz que quando Jesus, ele fala com Pedro, ele traz toda aquela palavra. A Bíblia diz, irmãos, que nunca mais Pedro traiu Jesus. Nunca mais Pedro foi o mesmo Pedro. Depois daquilo, Pedro foi um dos maiores apóstolos que a Bíblia relata. O confronto é o bisturi que Deus usa para abrir a nossa alma e arrancar de lá imperfeições, debilidades, medos. Uma pessoa que é resolvida é aquela que aceita os confrontos. Eu podia falar de Natã e Davi, eu poderia falar, sabe, de Eli, quando confrontou Eli por não confrontar os seus filhos, Paulo quando confronta Pedro. Mas essa noite eu quero dizer para você, você está vivendo momentos de escuridão na sua vida. De repente você está, esse ano projetou para ter uma vida de vitória, e esse é o desejo de Deus para nós nessa noite. Mas se Jesus não fazer parte dos nossos projetos, ei, a tendência é a nossa vida ir à bancarrota. A ausência de Jesus, ela revela os fracassos humanos. Se Jesus não está, pastor, eu tenho dinheiro, eu tenho uma empresa, pastor, eu tenho mas o mais essencial você tem, aquilo que é primordial você tem. O que é, pastor? Amigos? PhD? Não. A presença de Jesus. Eles tinham tudo, só não tinham Ele. Eles tinham tudo aquilo que, a princípio, talvez muitos pescadores queriam ter e não tinham. Um bom barco, uma boa rede, experiência. Mas eles não tinham aquilo que era mais essencial.
a direção e a presença do nosso Jesus. A ausência da luz sempre revela a escuridão. Mude a direção. Mude a rota da sua vida essa noite. Mude a direção que você, sabe, muda a rota. Gente, vocês estão jogando a rede do lado errado. É por isso que não está dando certo. Vocês estão fazendo errado. O seu casamento está da forma que está porque você está fazendo errado. Você está vivendo o que você está vivendo porque você está tomando decisões erradas. Muda a rota, filho, muda a rota. Às vezes estamos vivendo, sabe, intensas escuridão na nossa vida, porque na verdade a gente se afastou de Jesus, a gente, sabe, deixou Jesus para trás da nossa vida. Mas nessa noite eu quero dizer para você que está aqui, em nome de Jesus: ei, você pode mudar isso hoje. É só você decidir mudar a rota da sua vida. Ouça a voz de Jesus, filho. Ouça a voz de Jesus, filha. Quando aqueles discípulos, eles ouviram a voz de Jesus dizendo: gente, joga a rede do lado direito. A Bíblia diz que eles pescaram 153 peixes, e não só peixes pequenos, peixes grandes. Aconteceu o sobrenatural, irmão. Aconteceu um milagre. E nessa noite Jesus está dizendo para mim e dizendo para você: eu quero fazer milagres. Hoje é noite de milagres.